voltando aqui às mentiras do protestante discípulo de Lucas Mosol, já mostramos, Eusébio Cesareia, várias provas convincentes da tradição, a pregação oral, tal, etc. Mostramos na escritura. É simples entender isso, cara. Esse princípio de só a escritura é uma invenção, cara. Tardia, uma mentira. Porque a Bíblia ela não se contradiz. Gálatas 7 não há dois evangelhos. Se não há dois evangelhos, a quem foi confiado o verdadeiro evangelho? Foi uma reforma protestante? O Espírito Santo estaria dormindo, adormecido, só acordou ali com o Deus Lutero, tal, etc. Não, cara. Mateus 16, 18. Certo? Simples entender isso. Existe porque não está escrito na Bíblia. Isso passa longe do sola escritura. Então, o que é o sola escritura? Sola escritura é a afirmação. Eu quero que você me mostre um capítulo e versículo mostrando nós, protestantes, acreditamos somente a escritura, porque a sola escritura mostra que nós temos que acreditar somente a escritura. Não tem, cara. Esse princípio, essa loucura, essa visão bizarra que cada um pode interpretar, catar a Bíblia e fundar uma igreja, e é uma invenção, cara. Do diabo, Mateus 4, 6, usando a escritura para colocar Cristo à prova, cara. Sola escritura é a afirmação de que somente as escrituras, Antigo e Novo Testamento, são regra de fé e prática infalível. Ou seja, não é que o protestante exclui tudo à volta dele, ele não obedece a ninguém, ele não leva... Só é infalível com a tradição do magistério e a tradição. Por si próprio, somente a escritura, cada um pode interpretar à sua maneira, ao seu bel prazer, como isso acontece com a distorção do Velho Testamento. Várias campanhas, propostas de pastores, vêm totalmente do contexto do Velho Testamento. O que é? O uso de interpretação pessoal. Paulo deixa bem claro, Gálatas 7 não há dois evangelhos. Se não há dois evangelhos, é um só evangelho. São apenas pessoas que semeiam a confusão. Simples entender isso. Você pode ver, você presta atenção, cara, eles vai dar volta, vai para lá, vai para cá, mas não consegue provar o fundamento da sua escritura. Ou seja, não é que o protestante exclui tudo à volta dele, ele não obedece a ninguém, ele não leva nada em conta, ele joga a tradição fora, ele joga a história da igreja fora, nada disso. É a única regra de fé e prática infalível. Aonde? Se vocês acreditavam na tradição, se vocês acreditavam no magistério, você era uma só igreja, em comunhão com o bispo de Roma. Não, jogou a tradição e jogou a visão do magistério, para gozar somente a escritura. Olha como esses caras enganam as pessoas. Não, nós protestantes não desprezamos o magistério, nós protestantes não desprezamos a tradição, mas vocês estão fazendo vídeo contra o magistério e contra a tradição, negando que foi passado, transmitido e de acordo com a Bíblia mostra. Como diz Atos Apóstolos 8 ali, o louco poderia ter uso pessoal, mas não, precisou de um membro da igreja. Ou seja, o protestante acredita que somente os escritos do Antigo e do Novo Testamento são inerrantes. Todas as outras esferas podem errar. O magistério pode errar, o costume da igreja, em forma de tradição, pode errar. Uma doutrina que começa a se praticar. Só o protestante não erra, só o protestante é infalível, só o protestante é a perfeição, só o protestante é a verdade. Não, o magistério erra, não, o magistério é infalível, tal. Não, pelo amor de Deus, cara. Eu não tenho nem vontade de fazer mais esses vídeos, cara. É um esgoto, cara. Eu vejo cada coisa, cara. É misericórdia, cara. Que eu estudo. Meu Deus do céu, cara. Raça de vibra, como diz João Batista mesmo. Na igreja pode ser uma doutrina errada. O que o Papa, junto com o clero, né, os cardeais, os bispos, definem, pode ser falível, é sujeito a erro. A Bíblia não. Ela é infalível e inerrante. Somente ela, tem esses atributos. Por isso, sola a escritura. Essa é a definição correta. Muito longe do que o... Aí você cai em contradição, mas também só a escritura é infalível. Claro que é infalível. Mas da onde vem a escritura? Vem desse magistério que é infalível, que você diz que é infalível. Vem do magistério que é falível. Por quê? 1 Timóteo 3,15, Paulo diz, caso eu tardar, quero que saiba que a igreja com aluno sustentáculo da verdade. Que igreja?
constituiu primeiramente os apóstolos. Que igreja? Efésios, a de forma da super igreja. Que igreja? Efésios 5, 25. Mas mais ou menos como que a igreja se entregou por ela. Sem ruga, sem mancha, sem qualquer defeito, mas santa e irrepreensível. Não está falando de uma igreja protestante. A igreja protestante é infalível mesmo. Porque você vai lá você vê, o Edir Macedo tem um pensamento. Valdemiro Santiago tem outro pensamento. A Gina Duque tem outro pensamento. Ou a U.R. Soares tem outro pensamento. Sila Malafaia tem outro pensamento. Marco Feliciano tem outro pensamento. E vai, e não chega um contexto, não chega uma unidade. Você está querendo defender o quê, cara? E cadê os capítulos e versículos bíblicos? Você provando todo esse pensamento seu? Não tem. Essa é a definição correta. Muito longe do que o Guilherme e como outras pessoas definem, não é mesmo? Mas vamos continuar. Então, assim, a Sagrada Escritura é um problema gravíssimo, né? Porque ela se pauta num erro teológico, que é o seguinte: o protestante, quando ele ouve o termo palavra de Deus, ele acha que está se referindo à Bíblia. E não é, tá? Deixa eu contar um negócio para vocês. Quando a Bíblia fala palavra de Deus, ela está se referindo ao Cristo. O Cristo é o verbo, a palavra de Deus que se encarnou. Será que é isso mesmo que ele está falando? É fato que Jesus ele é tratado como verbo, como palavra, com P maiúsculo. Mas olha bem o que o Guilherme disse, que quando a Bíblia fala palavra de Deus, ela não está se referindo à Escritura, mas à pessoa de Cristo. Será? Vamos para o texto bíblico? Se você entrar aí no seu aplicativo da Bíblia, você pode colocar exatamente o termo que o Guilherme disse, palavra de Deus, e buscar o termo ipsis literis aqui, e consultar a Bíblia para ver se o que o Guilherme está falando é verdade. Os primeiros que aparecem aqui, Mateus 15 e Marcos 7, que é o mesmo episódio narrado por evangelhos diferentes, e se você clicar ali aqui... Marcos 7, Mateus 15, que está falando da tradição farisaica. E vê o próprio Jesus, o que está escrito em vermelho aqui é o que Jesus disse, usando esse termo. Olha que Jesus diz, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então, o que é que Cristo está falando aqui? Ele está falando para os fariseus, né? E está falando que os fariseus invalidam a palavra de Deus, ou seja, ele, pela tradição. Será que é isso? Se você subir aqui o texto, para ver o contexto, o que está acontecendo, olha o que Jesus está falando para os fariseus, que criaram uma tradição e tratavam como escritura. Qualquer semelhança com a Igreja Católica é mera coincidência. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa tradição. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai e sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e da sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição. Que palavra de Deus é essa que Jesus está se referindo? O que está no versículo 10, honra teu pai e tua mãe. Em Moisés, Decálogo, 10 mandamentos, Pentateuco, Taná, Antigo Testamento, Escritura. Então, olha como é objetivo. Então fica com o Velho Testamento, meu querido. Olha só. 2 Tessalonicenses 2,15, ó. Olha só que interessante. Vamos pensar aqui. São Pedro. Ó. São Pedro está negando o uso pessoal, a interpretação pessoal. Ó. Ali quando Jesus é tentado no deserto, que ele vai citar mais para frente, Satanás está usando a palavra. Então Satanás ele tem autoridade também. Aqui, ó, Mateus 4, tem detalhes que pouca gente percebe. Muito interessante em relação à tradição oral. E a escritura é justamente isso que Paulo mostrou. Ó. Segundo Tessalonicenses 2,15, ensinamos via voz ou por meio das nossas cartas. Vou mostrar aqui que, segundo Jesus Cristo, a tradição oral e a escrita é uma coisa só. Ó, oral e escrita é uma coisa só. Porque se eu for pegar a tradição, somente a escritura, o próprio Satanás ele está interpretando que está tendo um uso pessoal, como os protestantes têm, invalidando o magistério, invalidando a tradição, que vem do fundamento dos apóstolos. Só que interessante, né? Deus do mesmo jeito, vamos ver demônio aqui ao querer convencer Jesus no deserto, desafiando Jesus, ele usa escritos. Ele usou a escritura de forma
particular. O demônio aqui é uma das provas que é algo que dá brecha para o mal. Você usa a escritura de forma individual, todas as grandes heresias vêm da escritura. Certo fundamento de homens, doutrinas de homens, campanha, propósito, tal, etc., vem do uso da interpretação pessoal. Como Satanás tem. Como os protestantes vão perseguir a igreja? Usando a escritura. Como os protestantes vão degredir Nossa Senhora, degredir o magistério? Usando a escritura. A mesma malícia, a mesma tática diabólica que o demônio está usando para tentar o que isso ali em Mateus 4. Certo? É só. Vamos entender. É só. Aqui que ele citou aqui, ó. O protestante usa muito aquela passagem do Colossenses 2. Paulo falando, alertando a tradição, né? Mas ali a tradição judaica. Logo depois, no mesmo capítulo, Paulo fala sobre a guarda do sábado e não a tradição da igreja, porque aquela tradição não vigora mais. Quando Jesus fala da tradição em Marcos 7, em Mateus 15, que ele está citando aí, ele fala também da tradição farisaica, e não da tradição da igreja. A tradição da igreja tem que ser guardada aqui. Guardar a tradição escrita e dito. Escrito neste, ou dito neste, né? Guardar as tradições. Segundo Colossenses 2,15, e Paulo ainda diz para ser cristão, tem que guardar a tradição. Fique longe de qualquer irmão que não vive a tradição. Segundo Colossenses 3,6. Olha só que interessante, que o amigo protestante está citando uma tradição que já foi fadada a desaparecer, que caducou, tradição farisaica, tradição humana. Paulo está falando aqui da tradição que vem da igreja. Para ser cristão, tem que guardar a tradição, não cristão protestante. Certo? Aqui tem, olha só que interessante. O demônio cita a escritura para convencer Jesus, fazendo Jesus errar. O demônio diz a escritura, neste, está escrito, está na Bíblia. Jesus respondeu, dito, neste, está dito. Olha só. Ah, mas sabe, Roberto, essa mesma passagem está lá em Mateus 4. Escrito igual. O demônio disse, só que lá quando o demônio diz São Mateus fez uma interpretação maravilhosa. É bom essas duas versões, né? Em tanto Mateus e Lucas, versões da Lucas, né? Versão desse Mateus, quando o demônio diz script next, Jesus respondeu, não tentarás o Senhor teu Deus. Ali diz Russum scriptum next, ou seja, também está escrito. Ou seja, se for por interpretações individual, o que nosso Senhor quis mostrar através do evangelista São Mateus, que de acordo com a interpretação individual, uma parte da escritura contradiz a outra. E é a tradição que torna a escritura infalível. Por isso que tem muita contradição, esses vídeos bizarros desses protestantes. Porque a Universal tem interpretação, a Assembleia tem interpretação, o Triangular tem interpretação, o Satanás tem interpretação. Simples entender isso, cara. Olha uma coisa muito interessante, eu não vou nem entrar muito no meu estudo aqui, ó, sobre isso aqui, já é simples, pô. Ó, Atos 8, 29. O Espírito diz a Felipe, ó. O Espírito diz, ó, o Espírito Santo, não o Espírito de divisão. Porque o Espírito, Mateus 28, assiste a igreja. E os seus discípulos, os seus servos estão cheios do Espírito Santo. Lembra lá João 16, 13? Vocês não falarão por si próprios, mas o Espírito Santo falarão através
de você. A revelação e tal, etc. Olha só. 30. Felipe aproximou-se e viu que o eunuco lia a profecia de Isaías. Perguntou-lhe, responde, porventura entende o que está lendo? Olha só. O eunuco está lendo a escritura. A profecia do Velho Testamentário, a escritura do Velho Testamentário. Mas como se fará isso que não tem ninguém que me explique? Não, ele poderia falar, não, eu estou entendendo tudo. Não, vou fundar minha igreja aqui agora, vou ser pastor, vou ser apóstolo. Não, precisou de um membro da igreja. Se você for pegar a interpretação de Edir Macedo para interpretar a Bíblia, você vai ser seguidor dele. Aí se você cansar, aí se você pega 4 pastores, Edir Macedo, Sila Malafaia, Agenor Duque, Valdomiro Santiago e Agenor Duque. Cada um vai ter uma interpretação, cara. Cada um vai ter uma visão. Cada um vai ser inspirado por um espírito. 2 Coríntios 4, que não é um Espírito Santo de unidade. Respondeu, como é que posso, se não há alguém que me explique? E rogou a Felipe que subisse e sentasse junto dele. Ó. Felipe foi interpretando, foi explicando, ele foi entendendo com a visão do Magistério e ele é batizado. Simples entender. Outra prova convincente, não vou nem pegar o vídeo dele todo, com misericórdia, cara. Eu tenho muita paciência não, cara. 2 Pedro, ó, uma coisa muito interessante que poucas pessoas entendem isso aqui, ó. 2:1. Antes de tudo, saber que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal, porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Homem inspirado pelo Espírito Santo fala da parte de Deus, ó. Homens inspirados pelo Espírito Santo. As Apóstolos 2, desce quem? O Espírito Santo. E João 16:13, ó. Quando vier o Paráclito, Espírito da verdade, ele vos ensinar toda a verdade. Porque não falar para si mesmo, mas dirá porque eu vi, eu vou anunciar as coisas que virão. Então, cara, como pode o Espírito Santo ser contraditório? Como pode o Espírito Santo fundar 60, como diz o estudo do nosso Eudes Duarte aqui, ó, só escritura? Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Aquilo que Caio Fábio fala que é uma tristeza. Chega a dizer aquele pastor protestante que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. No mundo protestante, mesmo são mais de 60 mil interpretações da Bíblia. No mundo, então, ou seja, triste, o protestante virou a divisão da divisão, ó, que fala de pastor, é o reverendo Caio Fábio, né? Olha só, divisões de dissidência, da dissidência virou uma torre de Babel. Todo mundo usa a mesma Bíblia, mas interpreta de jeito diferente do, como diz o próprio Lutero. Cada cabeça seu credo, e essa está sendo a verdade, infelizmente. Ó. Cada cabeça interpreta. Por isso que tem. Edir Macedo interpreta a sua maneira. O Agenor Duque interpreta a sua maneira. Esse menino aqui interpreta a sua maneira. Aí você vai pegar aqui os vídeos. É só. Vamos aqui, ó. Eu que mandei um comentário aqui. Engraçado, ó. Eu aqui mandei um comentário, ó. A tradição está acima do magistério. A Bíblia, né? Achei legal a oração no começo. Pior é cara. Sabidão. Papista. Os caras são muito desonestos. Ó. O próprio apóstolo João disse: este é o testemunho de Deus. Cara, tem muitos comentários aqui, ó. João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade, cara? Verdade que vem sobre o magistério. Que verdade? A verdade foi confiada a quem? Os apóstolos. 1 Coríntios 28.
Não posso pegar um texto fora do contexto. Os caras tá lá, a Bíblia está citando só a Escritura, Mateus também está. Satanás está citando a Escritura. Satanás está tendo uso pessoal. Satanás está pregando para Cristo se contradizer. E Cristo fala, também está escrito. Porque Cristo é o Senhor da palavra. Simples entender isso. Quem fica com a igreja fica com o magistério, fica com Cristo. Quem fica com a sua própria interpretação fica com o demônio, cara. Simples entender isso. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.